Nesse vídeo e nos próximos 6 vídeos, nessa série de 7 vídeos, você vai aprender, vai entender, vai compreender definitivamente o que é o diabetes tipo 2, o diabetes tipo 1 e se essa doença tem ou não reversão. Então acompanhe essa série de 7 vídeos onde eu vou explicar para você em detalhes o que é diabetes e o que já foi feito com relação a esse tema. O primeiro passo para você ter a possibilidade de controlar a sua saúde, de controlar a glicose e ter a chance e a oportunidade de até mesmo reverter essa doença, é assistir essa série e conhecer profundamente a doença, o que é de fato o diabetes. O meu nome é Wellington Filho, estou aqui para te falar sobre tudo isso, sou especialista em nutrição e vem comigo nessa série de 7 vídeos. Você pode clicar aqui embaixo, curtir o canal e seguir o canal. Não deixe de compartilhar também esse conteúdo, principalmente para uma pessoa que você conhece, um familiar que tem diabetes e precisa da sua ajuda e da sua atenção. Vem comigo, vamos lá. A pessoa que tem diabetes hoje é uma das pessoas, infelizmente, mais mal informadas que existe e não é culpa sua se você tem diabetes e não conhece, não sabe a respeito da doença. Infelizmente, funciona assim, a pessoa chega lá no consultório, recebe o carimbo do médico e diz, você tem diabetes a partir de hoje, é uma doença que não tem cura, você vai ter que conviver com essa doença para o resto da vida, tá aqui a caneta nervosa e já começa a receitar remédios para você tomar a vida inteira. É assim. E não te fala o que é o diabetes, não te fala exatamente o que gerou o diabetes, o motivo do diabetes, por que eu me tornei diabético. Por exemplo, algumas pessoas até diziam, puxa, eu me exercitava, eu fazia isso e mesmo assim sou diabético. Então sim, o paciente diabético, infelizmente, é muito mal informado a respeito de sua doença e, como eu disse, não é culpa dele. Muitas vezes, até na televisão, nos meios de comunicação, os órgãos oficiais, até da nutrição, por exemplo, dão ali uma série de alimentos que as pessoas podem ou não comer, mas muitas vezes esses alimentos, e eu vou falar isso nessa série de 7 vídeos, podem contribuir fortemente para a piora da doença. Mas vamos lá, vamos falar sobre o que é exatamente o diabetes. Primeiro vamos focar no diabetes tipo 1 rapidamente. Eu vou focar nesses dois tipos de doença, o diabetes tipo 1 e tipo 2. E entenda que os demais tipos de diabetes, no fim das contas, vai ter uma mesma origem, ou basicamente eles serão bem parecidos quando o assunto é glicose alta no corpo. Bom, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito simples, eu gosto de imagens, eu não gosto de complicar, eu não falo para médicos, não falo para nutricionistas, eu falo para você que precisa sim da minha ajuda para entender exatamente sobre o que você tem, sobre a sua doença. Então vamos lá, basicamente o diabético tipo 1, ele por algum motivo inflamatório, por alguma doença autoimune, o pâncreas é um órgão que fica ali responsável pela produção de um hormônio chamado insulina. Já já eu vou falar e vou mostrar aqui no quadro para você o que é a insulina. Então o pâncreas de uma pessoa que tem diabetes tipo 1 não produz mais insulina. Basicamente a insulina é o único hormônio que consegue lidar com a glicose, sabe? Pense o seguinte, que é como se fosse a glicose, é como se fosse um ácido. E o único que consegue lidar com essa glicose digamos que seja a insulina. Eu falei que é um ácido para você entender que nós não podemos ficar com uma quantidade excessiva de glicose no nosso corpo circulando. Eu também digo que parece com carrapicho, né? A glicose em excesso circulando no nosso corpo, ela é prejudicial, ela dá cegueira, ela dá disfunções sexuais, problemas renais e diversos outros problemas que você que tem diabetes provavelmente já sabe disso. Bom, então a pessoa que tem diabetes do tipo 1, o pâncreas dessa pessoa, por motivos vários, inflamatórios, doenças autoimunes, o pâncreas dessa pessoa não consegue mais produzir insulina, ou na quantidade adequada,
ou sequer produz insulina. Produz muito pouca insulina ou não produz absolutamente nada. Se não produz insulina, essa pessoa, a pessoa que tem diabetes tipo 1, terá que usar necessariamente insulina. A insulina que se compra lá na farmácia, lá na drogaria, recomendada pelo seu médico. Bom, a pessoa que tem diabetes tipo 2 pode também, num determinado momento da vida dela, porque o pâncreas dela também, com o tempo, pode ficar prejudicado e parar de produzir insulina naturalmente pelo pâncreas, essa pessoa também pode necessitar de insulina. Mas vamos lá, basicamente é essa a definição para quem tem diabetes tipo 1. Agora, o diabético do tipo 2 é uma pessoa que produz insulina, necessariamente, normalmente produz insulina. Mas o que acontece? E aqui eu vou explicar para você um pouco no quadro. O que acontece? A pessoa, ela come ao longo da vida, a pessoa que tem diabetes tipo 2, ela come ao longo da vida muitos alimentos que contêm glicose, açúcar, tá? Então, ela come, por exemplo, o pão, come lá o trigo, e aqui vai uma dica: nem todo alimento que contém açúcar precisa ter o sabor doce. O trigo, por exemplo, mais da metade do trigo se transforma em açúcar, e o trigo sobe mais a sua glicemia do que o próprio açúcar, tá? E eu posso falar sobre isso em outros vídeos mais detalhados para você. Então você come esses alimentos que contêm glicose. Esses alimentos, eles entram na nossa corrente sanguínea. E a glicose, ela precisa entrar para as células. Imagine que você tem lá células musculares, né? Células pancreáticas, todas as células do nosso corpo. Então, todas as células precisam de alimento. Então, a glicose dos alimentos, ela precisa entrar nas células. Ela precisa entrar aqui, ó. Entrar nas células musculares, para alimentar as nossas células. No fim das contas, o nosso corpo são células. Agora, o único hormônio que consegue fazer isso, o único hormônio que tem, basicamente, a chave para entrar aqui nas suas células, se chama insulina. Tá vendo agora a importância da insulina? Então, a insulina, ela vai abrir aqui a chave, ó, abrir aqui a chave da célula e vai permitir que essa glicose entre nas células. Mas o que acontece no diabetes tipo 2? Depois de muito tempo, de muitos anos comendo alimentos que contêm muita glicose e estimular o pâncreas, estimular muito o pâncreas a ter que produzir muita insulina para abrir as células e fazer a glicose entrar, a pessoa fica resistente à insulina. Mas, Wellington, o que é resistência à insulina? O que é uma pessoa ficar resistente à insulina? Uma pessoa ficar resistente à insulina é bem parecido, tá bom? Como quando uma pessoa toma um antibiótico durante muito e muito tempo e aquele antibiótico não faz mais efeito. Né? A pessoa toma e tá lá, o negócio não sai, não resolve, a inflamação continua, a infecção continua, enfim, não resolve. Então é bem parecido com isso. E aí o que acontece? O seu médico vai lá e pede para você trocar de antibiótico, ou usar um mais forte, ou usar uma quantidade maior. Ou porque você tomou errado, ou porque você tomou muito durante muitas vezes, entende? A insulina é bem parecido com isso. Então a pessoa fica resistente à insulina. O corpo dela basicamente produz insulina. E às vezes até em grande quantidade. Só que essa insulina não consegue mais abrir as portas da célula. Sabe aquela pessoa que mora num lugar, né, onde faz muito barulho? Aí ela mora perto do aeroporto, por exemplo, perto de uma oficina. No começo ela se incomoda com aquele barulho, né? Barulho toda hora, avião pousando toda hora. Mas depois de um tempo, 1 mês, 2, 3, ela se acostuma com aquele barulho. Aquele barulho não faz mais efeito, ou seja, ela ficou resistente àquele barulho, entende? Aquele barulho não mais a preocupa. Basicamente, eu uso esses exemplos para você entender. Então, o diabético tipo 2
É uma pessoa que normalmente produz ainda insulina ou produz menos, mas essa insulina ela é resistente, as células não aceitam mais aquela insulina. E aí o tratamento convencional hoje, e eu vou falar isso na sequência de 7 vídeos, esse é o primeiro, você vai entender que às vezes a abordagem de dar mais insulina para essa pessoa pode não ser a correta, pode não ser a adequada. Mas esse vídeo é para você entender primeiro o que é o diabetes e por que uma pessoa desenvolve o diabetes tipo 1 ou tipo 2. Com o tempo que é isso que acontece. E aí, para você entender, existe uma forma de tratamento convencional hoje na medicina, né, na nutrição, que é muitas vezes dar remédios. Só que os remédios, eles não fazem a pessoa diminuir a ingestão, a quantidade de alimentos, ou que faz com que o pâncreas tenha que jorrar mais insulina. Não, a medicina tradicional hoje, ela faz o quê? Ela, por assim dizer, trata dentro do corpo da pessoa, quando deveria tratar fora do corpo da pessoa, para fazer com que essa pessoa crie hábitos, fazendo com que ela coma e faça a ingestão de menos alimentos e estilo de vida também, que estimulem a insulina. Porque aí com o tempo a pessoa pode, quem sabe, ter a chance de reversão do diabetes. É claro, isso aqui é só um começo, tem muito mais coisas, não é só uma questão de comer ou não certos alimentos, existem também comportamentos e outras questões que são muito importantes para que a pessoa saiba como reverter o diabetes. E ao final dessa série de 7 vídeos, você vai entender sobre como tudo isso funciona. Mas esse vídeo é para te explicar exatamente isso e o que é o diabetes tipo 1 e tipo 2. Entender a sua doença, entender como funciona o diabetes é o primeiro passo para você ter mais saúde. Aproveite para seguir aqui o meu canal, aproveite para indicar aqui embaixo, tem uns links muito interessantes que eu te recomendo para você seguir e clicar. Tá bom? Siga aqui o nosso canal, compartilhe e ajude alguém que você ama, que você gosta, que é um amigo, que é um familiar, que você quer que essa pessoa cuide mais da sua saúde. O diabetes é uma doença silenciosa muito, muito perigosa. Eu digo o seguinte, ninguém morre de diabetes, as pessoas morrem das consequências do diabetes. Estou aqui para te ajudar, vem comigo!